A graça e a paz do Eterno Pai a todos os que confiam nele. A todos os que me ouvem, a graça do Senhor seja sobre sua vida e sobre a sua casa. Eu quero hoje meditar com você no capítulo 64 de Isaías, do verso 1 até o verso 6. E vamos orar antes, querido e amado Pai, bendito é o teu nome e nós temos a alegria de meditar na tua palavra, de agradecer a ti por mais um dia, mais uma semana, agradecer toda a proteção, todo o cuidado, todo o sustento que o Senhor nos deu, pelos livramentos. Obrigada, Pai, por cada dádiva que o Senhor nos concedeu nesta semana. E nós esperamos, Pai, que neste novo dia nós possamos te glorificar e aprender contigo e ter sede da tua palavra, e ter sede da tua justiça e viver a tua justiça, porque ela é boa para todos. E viver te agradando, porque isso nos agrada, isso nos traz ótimos resultados. Nós queremos glorificar o nosso Pai, nós queremos sentar contigo, tomar tempo, estar contigo, como um filho amado, senta com o Pai e conversa com o Pai. Nós queremos ter esse prazer de estar contigo. Que assim seja comigo e com cada pessoa que está me ouvindo. Fala conosco agora através da tua bendita palavra, tu que sabes as necessidades de cada um de nós. Fala conosco, nós estamos aqui, desejando ouvir o Senhor. Fala conosco, em nome de Yeshua. Amém. Isaías 64, de 1 a 6, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Neles há, quer dizer, nos teus caminhos há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como traço de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Eu sei que você já ouviu muitas vezes o versículo 4 e você também já falou, você compartilhou pelas redes sociais o versículo 4. E o escritor está dizendo aqui como um salmista, ele dizendo, porque desde a antiguidade. Então ele começa
fazendo algumas admirações. Ele, se fendesses os céus e descesses. Imagina se o Senhor fendesse o céu e descesse. E ele desceu na pessoa de seu filho. Se os montes se escoassem diante da tua face, imagine o Senhor descendo, tudo ia mudar, todo o relevo ia mudar, tudo. Só que aí seríamos também fulminados. Aí ele desce na pessoa do filho, daquela forma esvaziada. Para quê? Para salvar e não matar. Porque se viesse na sua glória, mataria. As pessoas não suportariam. Os animais não suportariam. Aí ele vem na forma esvaziada. Nasce numa manjedoura. É recebido, reconhecido por pastores de ovelhas, gente que era assim, desprezada pelos outros. Os estrangeiros, os egípcios, por exemplo, não suportavam pastores. Era uma coisa de nível muito baixo ser pastor. E ele vem como pastor. Mas em Israel havia muitos pastores e eles amavam essa função, essa profissão. Ele vem como pastor e é adorado, é recebido, é anunciado a pastores, que provavelmente foram os primeiros visitantes a ver o bebê. Depois é visitado por reis, que vêm do Oriente ao Oriente Médio, trazendo mirra, trazendo incenso, ou seja, provavelmente ele foi ungido por esses. Então ele ficou tão pequeno, que ele foi recebido aí por esses que naquela circunstância eram maiores que ele. Porque ele se fez homem e assim, do mais simples dos homens. O homem mais rejeitado, segundo o próprio Isaías, que escreveu o capítulo 64, também escreveu o 53, onde ele diz que o Senhor é o mais rejeitado entre os homens. Tem gente que se acha muito rejeitada, mas olha, ninguém ganha do Senhor Yeshua. Então ele vem nessa condição, ou seja, ele se torna menor que um pastor de ovelha. E aí por isso que os pastores foram até ele, porque ele também seria pastor. Então eles vão ali para reconhecê-lo, para abençoá-lo. E o menor ali foi abençoado pelos maiores, bem como os reis. São as funções que ele exerceria. Então ele cumpriu todos os protocolos. Ele foi ungido, ele foi reconhecido, ele foi recebido por aqueles que tinham funções que ele exerceria. Os magos do Oriente eram reis, e já falamos aqui que não eram mágicos no sentido de feitiçarias, mas sábios, sacerdotes.
Então ele os recebeu, foi visitado por eles desde criança, desde pequeno, era um bebê ainda, tinha cerca de 2 anos, entre 1 ano e meio e 2 anos. Foi recebido por eles para que reconhecessem que ali havia o rei. E eles chegaram dizendo, né, onde é que está o rei dos judeus? Nós íamos adorá-lo. Então ele foi reconhecido por aqueles que já eram reis e sacerdotes, porque essas eram funções que ele ia exercer e que ele exerceu. Então, eu estou falando isso para dizer como assim, como que ele se tornou tão pequeno para poder vir? Porque se não fosse assim, se ele viesse como Isaías fala aqui, seria um desastre. Porque os homens virariam pó, cinza, e também os animais. E então ele veio daquela forma, mas ele desceu e ele fez coisas terríveis. Como diz o verso 3, olha, o profeta ele está falando das coisas que aconteceram depois da saída do Egito e das coisas que continuaram a acontecer, porque ele tinha notícias, isso estava registrado. E então ele diz: quando fazia as coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Lembra que falamos semana passada que ele diz para Moisés: Moisés, você toca na rocha com a vara, eu vou estar em cima da rocha. Então, quando ele estava em cima da rocha, a rocha minava a água, a rocha dava água. E aí, só lembrando a você que a rocha era Cristo. E aí chegamos ao verso 4, onde esse, apresentado assim por Isaías, continua sendo louvado por Isaías. Isaías diz assim: olha, porque desde a antiguidade, de todo o registro que tinha, de toda a informação que tinha, Isaías está dizendo nunca, 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 desde a antiguidade, desde lá do início. Não tem ninguém que ouviu, que viu, que percebeu um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Pai. Ele trabalha por você. Já pensou nisso? Se você consegue pensar nisso agora de uma forma assim grandiosa? O meu Pai está trabalhando por mim agora. E ele trabalha o dia todo, o tempo todo, pelos que esperam nele, ele trabalha. O Senhor não para, o Senhor trabalha, o Senhor trabalha, o Senhor trabalha. Isaías está dizendo assim: não tem comparação, nunca teve, não tem, não terá. Fala-se em muitos deuses, todas as nações tinham deuses e deuses e deuses. Mas ninguém nunca pôde registrar que o seu Deus trabalhava por aqueles que esperavam nele. Não é não.
Eles só serviam o seu Deus, só serviam, 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 serviam com martírio, serviam, serviam. Sacrifícios terríveis em favor do seu Deus. Então, eles que prestavam honras ao Deus, que trabalhavam para o seu Deus o tempo todo, é como se eles fossem o Deus dos seus deuses, porque eles que davam conta de trabalhar, de se esforçar e de honrar, e de adorar e de servir o tempo todo. Agora nós servimos ao Senhor, nós prestamos sacrifícios ao Senhor. Mas para um Deus que está o tempo todo trabalhando por aqueles que nele esperam, é o seu caso, espera nele. Então tenha convicção de que ele está trabalhando neste momento por tua causa. Tem propósitos para você que ele já traçou desde a fundação do mundo. E aí você presta sacrifícios a ele? Você presta. Você canta. Você adora, você louva ao Senhor. Isso são os sacrifícios que ele pede. Por isso que ele fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, Isaías nos faz lembrar, e nós temos que lembrar sempre, e louvar aquele que trabalha por nós todos os dias. Vê tudo, sabe tudo. Ele assume sobre os seus a responsabilidade. Os deuses das nações não podiam assumir responsabilidade, até porque, diga-se de passagem, em princípio, não são deuses. São falsos deuses. Deuses que as pessoas fizeram. Decidiram. Vamos transformar isso aqui no nosso Deus e vamos adorar. Então, até para se tornar falso, Deus teve que dependeu de pessoas. Não tem comparação. Não tem, não tem, não tem, não tem. Quem nos dera que todo homem entendesse isso. E aí Isaías vai falando desse trabalho que o Senhor tem com o seu povo. Aí ele disse, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Olha só. Para quem pensa que o Senhor fica só no céu, o Isaías diz que saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Então o Senhor, satisfeito com a alegria e com a prática da sua justiça, aí ele fazia o movimento de sair para encontrar-se com eles. Por quê? Por causa do mesmo propósito de amarem as mesmas coisas, a mesma justiça. E aí Isaías fala: saíste também ao encontro daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos.
Uau! Meu Pai, é o Senhor andando com seu povo. Ele se faz presente. Ninguém anda pelo caminho do Senhor sozinho. O Senhor é o caminho, o Senhor anda junto, caminha junto com aqueles que se lembram dele. E ficar virado também. Isaías lembra de dizer isso. Tu ficavas virado quando nós pecávamos. Mas nos teus caminhos há eternidade para que sejamos salvos. Ou seja, apesar dos pecados, mas há no teu caminho eternidade, ou seja, há tempo para arrependimento, porque tu queres que nós sejamos salvos. Então, mesmo seguindo no caminho do Senhor, caminhando com o Senhor, acontecia de ter queda, de cair, porque distraía, dispersava, focava distrações. Mas Isaías diz que havia eternidade no caminho, ou seja, é o Senhor dando tempo para que houvesse arrependimento daquele pecado e houvesse conversão, houvesse conserto. Por quê? Porque o Senhor quer a salvação dos seus. Então ele trabalha o tempo todo, ele atua. O tempo todo ele atua para que os seus não caiam. Se cair, ele trabalha para que eles se arrependam e voltem à comunhão, porque quer a salvação dos seus. Ele dá o tempo, a eternidade no caminho, para haver tempo de arrependimento. Aí Isaías vai e diz assim, olha, a respeito do seu povo, ele falou, mas todos nós, ele se inclui, todos nós somos como o imundo. Quem era o imundo? É aquele que se envolveu em alguma coisa que era proibida e ficou imundo e não se limpou. Envolveu-se em algumas situações, e havia situações em que era obrigatório se envolver, por exemplo, no sepultamento. Isso era considerado. Se alguém tocasse no corpo de um homem morto, a pessoa ficava imunda. Mas isso aí era só por um dia, era até o pôr do sol. E tinha lá a forma de se purificar, tomava um banho, lavava as roupas, e era uma coisa simples também. Então Isaías está dizendo assim, mas todos nós estamos como esse mundo. E havia imundície por causa de outras coisas, muito mais outras coisas, né? Se envolverem em pecados. Aí ele diz: todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Ou seja, a nossa própria justiça, aquilo que a gente não decide, não, eu vou agir assim, nessa situação eu vou fazer desse jeito, vou resolver desse jeito. Ele falou: as nossas justiças são como trapo de imundície, quando a gente age pela nossa decisão, pelas nossas experiências. Ele falou assim: isso aí é como trapo de imundície, não dá certo isso. Ele falou: todos nós caímos. Ele não falou: o povo de Israel caiu, o meu povo caiu. Ele falou: todos nós caímos. Como a folha.
e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías está dizendo: não tem nenhum de nós que não tenha culpa, que não tivesse culpa. E chego até a falar no verso 7 que não havia ninguém em determinado momento que invocasse o nome do Senhor. Mas vamos para o verso 8, quero ler isso para você e terminar. Isaías lembra de dizer o seguinte: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Oh, mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Isso aqui está lembrando a oração de Daniel, lá no capítulo 20 de Daniel. Ele cita os pecados do seu povo, mas ele fala: olha, Senhor, conosco está a vergonha, mas contigo está a misericórdia. Então Isaías vai e fala do pecado do seu povo, de Eliseu, e se volta para o Senhor e fala: mas Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. E ele continua, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres perpetuamente da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. E o Senhor acha lindo isso, o Senhor se agrada. Não porque o povo não pecou, mas porque apesar de pecar, reconheceu. O Senhor se agrada do quebrantamento, da humildade, do reconhecimento de que errou. O Senhor se agrada do arrependimento, se agrada do interesse em acertar, em voltar à justiça, praticar a justiça. O Senhor se agrada disso. Quem sabe você tem um pecado a confessar, quem sabe você está entristecido, está numa situação assim confusa. Quem sabe você pode hoje se arrepender, você pode agora. Você está no caminho com o Senhor, aproveita a companhia dele, se arrepende, confessa a ele, conserte isso. Não deixa, não faz esse mal a si mesmo, não, a si mesma não, por favor. Lembra que você é um barro, e por ser barro, você foi frágil, você quebrou. Mas lembra que você tem um pai que não é de barro, não é frágil, ele não se quebra, mas ele tem misericórdia. Ele tem compaixão e ele tem todo o poder para pegar esse barro e refazer, fazer um vaso novo do jeito que ele quer, do jeito que é necessário para cumprir os bons propósitos do Senhor. Aproveite o tempo hoje, passe tempo com o Senhor, reconheça sua majestade, sua grandiosidade, seu amor, sua graça, sua misericórdia. Reconheça o quanto você é pequeno diante dele, pequena diante dele, mas o quanto ele te torna grande, o quanto ele senta contigo, ele caminha contigo. Apesar de ser quem é e de você ser quem é. Ele está conosco. Ele trabalha por nós. Ele trabalha nesse barro. Ele trabalha nesse barro. Ele sustenta o vaso que ele faz. Confie no Senhor. Levante a mão. Dê a mão para ele.
Dê a mão para Ele. Caminhe com Ele. Pai, só o Senhor, através do Teu Espírito, pode fazer com que esta palavra alcance corações, provoque vida, promova vida dentro do interior, promova transformação, quebrantamento, promova um louvor sincero, uma adoração sincera. O Teu Espírito pode fazer isso, sabe, Pai? Uma pessoa pode receber salvação hoje por causa desse texto bíblico aqui, desta passagem bíblica. Uma pessoa pode receber cura. Uma pessoa pode receber libertação. Que seja assim para a glória do Senhor. Que o Senhor faça através da passagem bíblica, da passagem lida, aquilo que é necessário para a salvação ou para a restauração daqueles que nele esperam. Que o Senhor trabalhe através desta palavra para causar transformações nas vidas. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. E até o próximo áudio, em nome de Yeshua. Amém.